Essa sou eu bagunçando todo o meu cronograma de conteúdo do mês, simplesmente porque eu não tive tempo de terminar o roteiro do vídeo que eu queria gravar hoje e porque calhou de hoje ser o dia do debate com as minhas leitoras. Porque, assim, pra quem não sabe, eu tenho um grupo com as minhas leitoras e às vezes a gente compartilha o que tá lendo por lá e o que a gente quer ler. E daí, quando a gente descobre que tem um livro que todo mundo tá querendo ler e tá todo mundo na vibe de ler aquele livro naquele momento, a gente fecha uma leitura coletiva. Assim, valendo nada, só tipo, vamos ler e debater. E aí a gente debateu sobre esse livro hoje e eu falei, bom, tá tudo fresco na minha cabeça, se tem um momento pra eu gravar um vídeo sem roteiro com algum domínio do assunto, seria esse. Então hoje nós vamos falar sobre Noiva, da Hailey Hazelwood. Eu sei que eu tô atrasada, eu sei que a galera já falou desse livro aí há muito tempo, porque a Hailey Hazelwood é uma autora, assim, com certa influência, né? Então, assim, ela lança, a galera já tá caindo em cima. Eu acho que vale o debate. Eu acho que vale o debate, porque é um livro, assim, que me surpreendeu e eu tenho algumas coisas que eu quero falar. Começo fazendo um disclaimer, tá? Eu sou fã de Crepúsculo. Reconheço que não é uma história boa, não é bem desenvolvido, que tem um monte de coisa assim que é muito forçado. Sim, reconheço. Desde que eu lia, eu já sabia disso, assim, eu olhava e falava, meu Deus, isso é muito ruim. Eu amo. Porque acontece, tá? Nem só de obras-primas vive um artista. Às vezes a gente tem umas coisas que faz bem só pro coração, só pra cabeça, e tá tudo bem gostar dessas coisas, entendeu? Mesmo que elas não tenham técnica, ou mesmo que elas sejam mal feitas, enfim, acontece. Tô falando isso porque eu vou dizer que o livro da Hailey Hazelwood é ruim? Não. Tô falando isso porque se você é fã de Crepúsculo, você vai gostar da dinâmica vampiro-lobisomem de Noiva. É isso que eu quero dizer, tá? E a gente vai chegar lá, à medida que eu for falando, a gente vai se entendendo. Porque, assim, em Noiva, a Hailey Hazelwood meio que estruturou uma sociedade, vamos dizer assim, a impressão que eu tenho, tá? Eu já vou começar imprimindo aqui as minhas opiniões. Eu acho que por vir de muitas narrativas ambientadas no espaço acadêmico e principalmente por virar referência por causa disso, eu senti que ela tentou trazer um pouco dessa lógica para o universo de Noiva, tá? Então, por mais que sejam vampiros e lobisomens, ela tentou estabelecer que aquilo fosse uma coisa genética e não tão monstruosa, sabe? E eu acho assim que esse é o principal fator para essa história ser do jeito que ela é. E se você não acatar isso, talvez você tenha uma experiência frustrada, tá? Porque não é exatamente um romance de vampiros, um romance de licanos. Se você tem uma certa expectativa a respeito de vampiros, lobisomens e tudo mais, muito provavelmente elas vão ser frustradas com esse livro, porque ele justamente tenta fazer com que os vampiros e lobisomens sejam mais parecidos com os humanos. E isso mexe bastante com a estrutura e a dinâmica dessa história. Então, assim, né, no geral, ainda tem a rivalidade, né, são espécies que não se misturam tão bem, mas é uma coisa que se aproxima muito mais dos humanos, os hábitos e tudo mais, exceto os vampiros. Os vampiros, eles são realmente, assim, né, aquela coisa noturna, né, só se alimenta de sangue, mas eles são bem enxugados, digamos assim. Toda aquela vibe de poder que a gente conhece não é tão presente nessa história. E eu acho, inclusive, que isso é um pouco uma parte da motivação que a autora usou para criar um cenário que é muito político, uma sociedade que é muito política. Porque eles acabam... assim, vampiro, para quem não, sei lá, não tá familiarizado, eles são criaturas muito políticas. Inclusive, eu já tentei jogar RPG de Vampiro, a Máscara, com meu marido, e eu não gosto justamente porque é muito político. Drinking game. Toda vez que eu falar político, politicagem, vocês tomam um shot. Vai sair todo mundo em coma alcoólico. Mas enfim, a questão toda é... O livro, ele trabalha muito essa questão da política e menos essa questão de poder físico ou paranormal mesmo. O que acontece é... Existem os territórios separados e um consenso de que as espécies não se misturam. Então, no território dos vampiros, é um rolê assim do tipo, nós estamos entrando em extinção, basicamente. Porque eles se reproduzem como os humanos, tá? Eles envelhecem e morrem, eles têm filhos, mas a questão é que pros vampiros é muito difícil procriar,
Não é impossível, mas é muito difícil acontecer. Não é todo mundo que consegue com frequência e tudo mais. Então, eles têm uma desvantagem numérica muito grande. Então, eles usam muito da política para continuar se sustentando. Porque, no fim das contas, se resume a um bando de velho rico que não tem herdeiro. Mas também não quer deixar a sociedade deles se extinguir, entendeu? Tem o território dos licanos, que os licanos eles são muito parecidos com os humanos, basicamente, exceto que eles se transformam em lobos. E é isso. E tem os humanos, que são humanos. Só que eles têm um programa, digamos assim, para tentar manter a paz entre todas as espécies. Porque, assim, existem incidentes, sabe? Tipo, de às vezes invadir o território do outro e daí matar. Umas coisas assim, bem clássicas de rivalidade entre vampiros e lobisomens, e principalmente quando envolve seres humanos. Então, pra trazer essa questão política e tentar não gerar uma guerra, digamos assim, eles têm um programa onde eles enviam a pessoa mais importante daquele núcleo pra outro território, pra território inimigo, na intenção assim de tipo, ó, se não acontecer nada com essa pessoa, nós estamos em paz. Agora, se alguma coisa acontecer com ela, vai cair na tua conta. É um rolê que funciona pra eles. Pra mim, eu achei meio... Não sei, não gostei. Mas enfim, funcionou pra eles, eu tive que comprar. E aí, a Misery, que é a protagonista, ela é a filha do vampiro mais importante do território vampiro. E ela é enviada, quando ela ainda é criança, pro território humano. E aí, lá, ela tem que, basicamente, sobreviver sozinha, né? Ela é meio que adotada, digamos assim. Ela tem tutores, né, que ficam cuidando dela. E é isso, entendeu? Até ela crescer lá e ser substituída por outra criança que seja tão importante quanto ela. E é isso, entendeu? Ela viveu a vida inteira no território vampiro e no território humano. E os humanos não vão com a cara dela porque ela é uma vampira, uma sanguessuga. E quando ela volta pro território vampiro, ela também não é aceita lá, porque ela passou a vida inteira com os humanos, entendeu? Então, assim, ela não se encaixa em nenhum lugar. Ela não se desenvolveu como vampira o suficiente pra ser uma vampira, e ela definitivamente nunca poderia ser uma humana. Então, tem um pouco essa coisa, assim. Mas ela tem, apesar disso, ela tem uma melhor amiga que ela faz no território humano, que é uma menina órfã também. E é basicamente isso, entendeu? Começa com esse conceito, assim, de uma coisa mais genética, mais política, menos monstruosa. Então, eu acho que é importante a gente já trazer isso de cara, porque, que nem eu falei, se você tá esperando uma coisa, assim, que é tipo, pá, vampiro, lobisomem, toda aquela carga das histórias, né, das espécies, não tem, tá? Não tem, aqui é uma questão genética e isso fica bem apagado na história. Eu vou falar sobre a minha opinião a respeito disso e a minha teoria do porquê que é assim mais lá na frente. Vamos falar mais sobre qual que é o rolê da Misery. Ela, depois que volta pro território vampiro e percebe que aquele ali também não é o lugar dela, ela decide, de livre e espontânea vontade, viver entre os humanos disfarçada. Ela lixa os dentes, as presas dela, né, que crescem, ela tá sempre lixando pra ficar certinha, como se fosse uma humana. Essa amiga que ela tem acaba arranjando um emprego pra ela. Ela consegue lá umas treta pra trabalhar de noite, porque tem isso. Eles não morrem no sol. Eles se machucam, eles têm queimaduras, eles ficam fracos, mas eles não morrem. Eles morrem de velhice, basicamente. Então, ela consegue um emprego, ela é meio que programadora, /hacker, e ela tá tentando viver ali o rolê dela sendo ela, entendeu? Se descobrindo, porque agora ela não é mais uma colateral, ela não faz mais parte desse programa, né, da sociedade. E ela quer ser ela quer viver a vida dela independente. Só que, né, enfim, eu acho que... Não sei se gosto da escolha do nome dela, mas eu acho que combina com ela, porque a ideia é realmente que ela vai... A vida dela é uma miséria, é uma bosta. Porque ela acaba voltando pro território vampiro pra conversar com o pai, e o pai fala assim, ó, é o seguinte, a gente tem os rolê político aqui rolando, aquelas, né, que só vai resumir a político. Não, é que assim, tem lá, tipo, políticos corruptos que fazem acordos com os vampiros e tudo mais, e daí como os vampiros têm essa coisa de ser em menor número e tudo mais, eles
né, tem uma movimentação muito grande na política dos humanos, na sociedade dos humanos, né, para conseguir se aliar com os humanos e não ficar em desvantagem com os licanos. Então, assim, ele pega e fala, ó, o político que era nosso brother, ele não tá caindo mais no gosto da galera, tem uma outra mulher aí e ela não tá querendo fazer aliança com os vampiros, então eu vou mandar você se casar com o alfa dos licanos pra gente ter aí alguma vantagem, uma conexão, alguma coisa aí pra não acabar se ferrando no futuro. Que na verdade o que ele tá fazendo é uma versão repaginada desse programa de colaterais, né? Que é enviar ela pro território inimigo e torcer pra nada acontecer com ela. Só que daí ela não quer ir, porque pra ela acabou essa vida, ela não precisa mais disso. Mas ela descobre que o cara com quem ela tem que casar é um cara de interesse pra ela, porque ela já viu o nome dele nas anotações da melhor amiga. A melhor amiga é jornalista, né? Então ela já viu o nome dele nas anotações dela. E tem uma coisa que ela quer com ele, que ela quer descobrir, porque, tipo, não dá pra ela simplesmente entrar em território licano. E aí ela fala, pô, para eu investigar isso, talvez eu tenha que realmente casar com ele, porque daí eu vou estar lá dentro com a minha própria motivação. Meu pai fica feliz, todo mundo fica feliz, ninguém entra em guerra e beleza, é isso. Basicamente isso que ela pensa e daí ela vai e se casa com o cara. E até aí tudo bem, né? Ela também não é bem-vinda no território licano, mas ela tem que ser protegida porque é o mesmo conceito de ser um colateral. Se acontecer alguma coisa errada, vai todo mundo entrar em guerra, vai todo mundo achar desculpa pra ficar matando o outro, então ele protege ela, até porque ele também enviou uma alicana pra ficar no lugar dela, né, no território dos vampiros. E a história é basicamente isso, entendeu? A gente ali acompanhando essa investigação dela, que ela tá fazendo uma espécie de investigação, e principalmente vendo o desenvolvimento dela com o Alpha, porque, enfim, ainda é um livro de romance, entendeu? E aí eu te digo assim, ó, se você for encaixar esse livro em romance, tipo assim, cara, eu vou ler pelo romance, nota 10. Ah, é muito gostoso o desenvolvimento deles, a química deles, a dinâmica deles, eu acho assim muito gostosa. Eu acho que a Hailey Hazelwood, ela tem uma coisa assim que é muito romântica dela. Eu gosto muito que ela constrói assim, esses romances que são muito a cara de comédia romântica dos anos 2000. Aquela coisa assim que é um amor quase inocente, quase puro demais. Eu gosto disso nela, então ela trabalha bem essa questão nesse livro também. Mesmo ele sendo de espécies diferentes, tem uma dinâmica diferente e divertida, mas ao mesmo tempo, assim, é muito fofo. É um romance muito fofo, muito leve. Mas aí a gente tem que lembrar que é um romance paranormal. Na verdade, hoje no debate falaram que ela tinha vendido como romantasia. Gente, se for romantasia, nem leia. Se você estiver esperando uma romantasia, não. Não, esse livro não tem nada de fantasia, que nem eu falei lá no começo. Ela tenta trazer um pouco dessa racionalidade para esse ambiente, o que tira totalmente a fantasia e minimiza muito a questão paranormal da história. E ainda assim eu venderia como uma comédia romântica paranormal. Para mim, essa é a definição perfeita. Porque é o que é. O romance, ele tá muito em primeiro plano e o paranormal, ele acaba ficando, assim, mais como um temperinho, assim, um detalhezinho, sabe? Não é sobre isso. Tanto que a sensação que eu tenho é que ela enxugou um pouco essa questão das espécies para justamente tornar menos complexo e focar mais no amor, no desenvolvimento do relacionamento. Então, por essa perspectiva de um romance meio paranormal, eu amei, eu achei assim que é muito gostosa a dinâmica do casal, eu gosto muito da Misery, eu gosto que ela meio que quebra um pouco esse estigma de vampiro fodão, que nem eu falei, né, tipo, essa história assim, os vampiros não são fodões, então eu acho que isso também traz um contraste legal pra Misery, justamente porque ela é meio fodona, tipo assim, ela é meio burra, em questão de cultura vampiresca, porque ela não cresceu com os vampiros, então ela não sabe direito como é que funciona, ela sabe algumas coisas por cima, mas ao mesmo tempo, ela ter se desenvolvido como humana, acaba como humana entre aspas, né? Mas na sociedade humana,
acaba trazendo, assim, uma nova perspectiva do que é um vampiro fodão. Porque no caso dela, ela é foda. Ela é uma hacker muito boa, ela treinou defesa pessoal, então isso acaba que, tipo, serviu como alguma coisa pra ela, né? É um treinamento. Tem uma cena, não é spoiler, tá? Mas tem uma cena que ela é atacada e daí ela se defende. Vamos colocar assim, é uma defesa contra um licano. E aí você sabe que se ela fosse uma humana, ela não daria conta, entendeu? Ela só consegue fazer isso porque ela fez defesa pessoal de humanos, mas porque ela tem uma coisinha dela ali que é ser vampira. E como nessa sociedade os vampiros têm essa coisa da rivalidade e um mata o outro sim, a política deles é muito mais voltada para essa coisa de resolver na conversa, mais do que resolver no soco, entendeu? Então ela tem um tipo diferente de poder, que é um poder que vai mais pro físico e principalmente mais intelectual. Ela não é tão política, mas ela tem essa coisa do hacker e tudo mais. Então ela é um personagem forte, um personagem interessante, que quebra com os padrões que foram construídos na história, que também já é por si só uma quebra. Enfim, talvez esteja ficando confuso, eu espero que vocês estejam entendendo. E sobre o Louie, o nosso querido Licano, cara, eu gostei muito dele porque ele é um personagem que tem muitas camadas. Ele abriu mão das coisas que ele amava pra abraçar a responsabilidade de ser a alfa do bando. E ele faz isso, assim, de uma maneira muito rígida até. E eu gosto disso nele porque ele realmente trata aquilo como uma obrigação. Ele é muito justo. Então, quando a Misery entra na jogada, ele ainda assim, tipo, não é um relacionamento assim de desprezo, sabe? Ele meio que respeita ela, respeita as diferenças dela. E ele entende principalmente essa coisa de, tipo, ela ter sido colateral 2 vezes, né? Primeiro, quando era criança, indo pro território humano, e depois indo pro território licano. E ele entende muito essa coisa, assim, de, tipo, que ela está abrindo mão das coisas dela, da vida dela, pelo bem maior, né? Só que, no caso, ele aceita isso com uma maturidade, digamos assim, que é do tipo, você está certa, é assim que tem que ser. E ela tá tipo, não, isso não tá certo, sabe? Tipo, tudo isso é uma palhaçada. Mas eu gosto dessa dinâmica entre eles porque traz, assim, essas camadas, né? De tipo, como que cada um lida com a situação, né? E acaba virando uma admiração, porque ela também começa a perceber essa coisa, assim, de tipo, ele faz as coisas por obrigação, mas ele não faz de mau grado, entendeu? Ele realmente se dedica, ele realmente se entrega para aquilo. E é bem legal porque, querendo ou não, isso acaba meio que mostrando um caminho do meio pros dois, assim, sabe? Uma coisa meio de equilíbrio mesmo, assim. Tipo, eles vão aprendendo ali alguma coisa um com o outro. Essa história, que nem eu falei, né? A Misery, ela tá investigando alguma coisa no território licano. E eu confesso que quando eu comecei a ler, eu não tinha nem visto sinopse nem nada. Eu já sabia de algumas coisas porque, enfim, ele hypou por muito tempo no TikTok, né? E aí eu sabia da questão do nó, eu sabia várias coisas, mas eu não sabia que ele tinha, assim, um mistério por trás. Ele tinha uma coisa, assim, né, que movia a trama, que era muito mais, sei lá, mais ação, digamos assim, né? Que é condizente com um livro de romance paranormal e não com um romance cotidiano. Então, algumas coisas eu peguei muito cedo na história e não é um problema, eu acho que a maioria vai fazer isso, tipo, é muito óbvio. Mas ao mesmo tempo eu achei muito legal porque não é previsível de um jeito chato, é um previsível do tipo, faz sentido, entendeu? Faz sentido isso acontecer desse jeito aqui. E é isso, e tá tudo bem. Porque, de novo, eu acho importante ressaltar que a Hayley Hazelwood, ela tem um jeito de escrever que ele é realmente muito focado no romance, principalmente o romance romântico. Por mais que tenha hot e tudo mais, ela sempre constrói uma relação, são histórias de amor. Então eu gostei que ela conseguiu fazer um pano de fundo, uma motivação
que funcionou muito bem nessa história. Ela conseguiu colocar esse mistério, essa coisa da investigação, né? E aí desdobramentos que os personagens não estavam esperando. E é aquela coisa assim que eu achei que ficou muito amarradinha. Ficou muito amarradinha, é um livro muito gostoso de ler, eu li até que bem rápido e ultimamente eu tô lendo bem devagar no geral, mas esse livro eu consegui ler em poucos dias. Foi uma leitura super fluida, super gostosa, mas principalmente porque eu estava encarando esse livro como uma comédia romântica paranormal, eu não estava esperando nada de diferente dele. Então, por isso que eu reforço aqui, se você estiver esperando uma história de vampiros, de lobisomens, ou uma coisa com mais fantasia e aquela coisa mais visceral das espécies, não tem aqui, não, a proposta não é essa. E aí agora eu vou começar a dar a minha opinião mais pessoal. Eu acho, tá, que o problema do livro é que a Hayley Hazelwood tentou deixar as espécies muito humanas. A impressão que eu tenho é que ela queria escrever um romance entre espécies sem complicação, entendeu? Tipo assim, era um romance humano com mais skin, um filtro de interespécies, entendeu? E aí ela acabou fazendo assim uma coisa que ficou muito, muito enxugada e os vampiros e os lobisomens meio que não tinham nada demais. Eles não, sabe assim, eles eram muito humanos, eles ficaram muito humanizados. E eu achei que isso, se ela tivesse talvez trabalhado um pouco melhor, poderia ter deixado a história mais interessante. Mas, de novo, eu acho que a proposta dela não é essa. A proposta dela não é se embrenhar na fantasia, se embrenhar no paranormal. A história dela é sobre amor. Eu acho que o lance dela é escrever histórias de amor. Então, nesse caso, eu meio que comprei. Eu comprei todas as justificativas que ela me deu. Eu comprei que os vampiros morrem de velhice, não morrem no sol, não transformam os outros em vampiros, eles simplesmente procriam através do sexo. Eu comprei, entendeu? Eu comprei tudo isso. Porque eu entendi que essa história não era sobre isso. Quer dizer que eu concordo, que eu achei uma boa decisão dela? Não. Não. Eu achei que funcionou do jeito que ela fez. Mas eu não gostei, eu achei que ficou fraco, ficou morno. Embora, né, a gente tenha debatido sobre isso, assim, que eles são... que os vampiros são muito capengas, assim, né? Eu não achei eles tão capengas porque no contexto vampírico, ainda essa coisa da política é muito forte nos vampiros. É muito forte. Então, assim, como a Hayley Hazelwood trouxe essa coisa de menos monstruoso e mais humano, eu ainda achei que eles estavam muito condizentes, entendeu? Porque não era tanto uma história que puxava essa coisa do poder físico ou psíquico, como alguns vampiros têm. Nessa história também tem um pouco disso. Mas é uma coisa assim mais política mesmo. Então eu acho que para que a política fosse muito forte nesse universo deles, fazia sentido que eles não tivessem tantas outras ferramentas, digamos assim. E principalmente porque eu acho que tem um pouco essa coisa de, tipo, a Misery ser a principal e ela não ser... ela ser subestimada por todo mundo, sabe? Então, assim, eu comprei a proposta dela, eu comprei o que ela me vendeu, entendeu? Não é que eu concordo, o que eu acho bom, mas eu comprei o que ela me vendeu, porque senão eu não teria lido o livro até o final. Eu acho, né? Não sei, mas assim, eu comprei isso, eu aceitei essa ideia, esse conceito e segui com a leitura. Outro ponto, sobre o nó. Eu acho assim, a Hayley Hazelwood parece que ela escreve de um jeito muito introdutório. Eu acho que ela tem uma escrita que é acessível para as pessoas que não costumam consumir esse tipo de literatura. Então, eu achei o nó ok. Achei ok, entendeu? Eu não acho assim interessante, não é algum negócio que eu fico tipo, ai, nossa, Alicantos. Eu achei ok, apenas ok, e a maneira que ela escreveu, eu achei que eu senti isso, assim, que foi uma coisa mais introdutória para as leitoras dela que vieram toda essa jornada lendo os livros, né, de romance acadêmico, e aí de repente ela me mete um lobisomem que dá um nó na hora do sexo, entendeu? E aí eu achei que do jeito que ela escreveu ficou muito bem colocado, ficou uma coisa bem suave, assim, introdutória mesmo, pra não assustar ninguém. Não pegar ninguém, quer dizer, talvez pegar de surpresa,
mas não pelo choque. E eu acho isso legal. Eu acho isso legal principalmente porque hoje em dia os romances hot, às vezes, eles querem ficar tão mirabolantes que eles querem te conquistar pelo choque, pelo estranhamento. Tipo, como assim acontece isso no sexo? E a Iris Wood, eu acho que ela não fez isso. Por mais que ela tenha usado o nó, que pra alguns poderia até ser considerado um elemento chocante, uma coisa assim que ela botou lá pra chocar, pra chamar atenção, mas que é completamente comum em romances do tipo. Eu gostei do jeito que ela trabalhou. Eu achei assim que foi um jeito responsável. Estamos falando sobre uma coisa que não acontece entre humanos na vida real. Mas eu achei assim que foi. Ela fez de um jeito bem legal, bem bacana, bem feito. Agora sim aos spoilers. Então, se você não quer spoilers dessa história, o momento de sair é agora, muito provavelmente. Talvez eu não dê tantos spoilers, mas provavelmente eu vou dar. Então, para garantir, né? Só que assim, o bom é que essa altura eu acho que todo mundo que queria ler esse livro já leu, né? Então, é o seguinte. Eu acho que o vampiro mais vampiro dessa história foi o Owen, o irmão da Misery. Porque, cara, ele tem um negócio ali, uma. Cara, eu não sei. Até o último segundo eu não sabia ainda se eu podia ou não confiar nele. E pra mim isso é muito vampiro. Isso é muito vampiro. Você não saber se você pode confiar naquela pessoa. Você ir até o final com medo dela te trair, com medo dela te passar a perna. Eu achei assim que, nesse sentido, o Owen é um secundário que brilha e merecia mais espaço, merecia mais momentos com ele. Eu achei muito legal o desenvolvimento dele. Reclamações que eu tenho. A mordida. Porque assim, ó, tem duas cenas maravilhosas, que é a cena do avião, onde o Louis tem que marcar, né, a Misery com o cheiro dele, então ele lambe ela, morde ela e tudo mais, e essa cena tem um sabor maravilhoso. Ela é muito gostosa de ler, tem aquela tensão entre eles, aquela coisa assim da própria tensão, né, porque ela tá num território com licanos que são vistos como inimigos, então ela tá preocupada e aí eles têm que convencer, eles estão naquele casamento de contrato que eles têm que convencer que são um casal, uma vibe meio assim. E aí, gente, nossa, é uma cena maravilhosa. Só que ele dá uma mordida nela nessa cena, e aí você pensa, beleza, porque a gente já entendeu que existe uma dinâmica de mordida entre parceiros, que é aquela mordida que marca mesmo, tipo, essa mordida que é na minha parceira, eu não dou uma mordida dessa em nenhuma outra pessoa no mundo. Tanto que a referência que a gente tem dessas mordidas é de um outro licano que tem, tipo, uma cicatriz no pescoço, uma coisa feia, entendeu? Visceral mesmo. E aí eu tava esperando que acontecesse algo semelhante. E aí vem essa cena do avião, ele até dá uma mordida nela, a gente até fica com aquela expectativa de, meu Deus do céu, ele marcou ela. Mas aí a gente descobre que não. Assim, pra ser sincera, quando eu li, eu até ainda fiquei assim, tipo, era só isso. Assim, foi uma cena muito boa, mas eu imaginei que ele fosse, tipo, deixar uma marca nela, deixar uma cicatriz nela, porque eu já tava com essa referência do outro cara. E aí eu fiquei, tipo, tá bom, foi muito bom. Eu achei que fosse diferente, mas foi muito bom. Aí depois ele pega e fala, não, quando eu for te marcar de verdade, aí vai ser outro rolê. Daí eu pensei, não, tá, então peraí, se aquele momento ele não tava marcando ela de verdade, aí a cena ficou espetacular. O problema é que não aparece ele marcando ela de verdade depois. E eu tô puta com isso. Eu tô puta porque prometeu. O problema é esse, prometeu. Expectativas foram criadas. Se ele nunca tivesse dito nada, que ele falava, quando eu for te marcar, a gente passaria achando que aquela cena do avião era a cena da marca e achar que poderia ter sido uma marca um pouco melhor, mas ia passar tranquilo, porque aquela cena é uma delícia. Mas não, ele promete depois marcar de verdade. Só que a gente não vê isso acontecendo. Em nenhum momento essa cena chega. E eu esperei até o fim. Eu pensei, talvez no epílogo. Não, nem no epílogo. Aí eu tenho minhas reclamações, porque ela prometeu e não entregou. Ela é muito boa quando ela promete uma coisa e entrega aquilo. Por exemplo, romance paranormal, comédia romântica. Ela entrega, beleza. Prometeu uma mordida que não entregou. E daí não dá. Daí pra mim, ali assim,
eu realmente fiquei estressada com aquilo porque foi uma promessa em vão. E você não promete coisas que você não pode cumprir, entendeu? Agora, se teve uma coisa que os vampiros foram superiores nesse livro, finalmente, ao invés de ser só um bando de riquinho mimado político, foi a mordida da Misery. Depois do avião, eles vão lá pro lugar e com outros licanos e ela chupa o sangue dele em território inimigo enquanto eles estão sendo meio que perseguidos. Não perseguidos, mas meu Deus do céu, aquela mordida que ela dá nele, aquilo ali pra mim foi o ponto alto dessa história. Aquilo ali foi tudo o que eu precisava. Foi deliciosa, uma cena deliciosa, muito bem escrita, com descrições muito gostosas de ler, assim, que evocam a sensação e ao mesmo tempo existe um miticismo por trás, porque por mais que o sobrenatural não seja, né, tão forte nessa história, ela ainda é uma vampira, ele ainda é um lobisomem. E tem uma coisa assim que eu achei muito gostosa de ler ali, que é quando ela vai descrevendo que o sangue dele tem o gosto do cheiro e não é só gosto de sangue também. Ele tem gosto de tudo que ele é, de tudo que ele faz, tem gosto do sorriso dele, tem gosto. Menina, foi assim, é isso que eu falo da Hayley Hazelwood. Ela escreve histórias de amor muito bem. Então eu gostei muito de como ela trouxe essa característica, sabe? Como ela conseguiu fazer a mordida ser tão íntima. Porque os vampiros têm essa coisa que é muito sexual, principalmente em cima da mordida. É muito sexual. E ela conseguiu que a mordida fosse muito sexual e ao mesmo tempo muito romântica. Muito de amor, sabe? Ali a gente sentiu que o amor entre eles ia ser muito avassalador. E a química desse casal é muito gostosa. Então, mesmo depois, quando eles são flagrados e eles têm que disfarçar cara, fica aquela coisa no ar, sabe? Assim, aquela coisa que eles não se recuperam tão fácil. Gente, pra mim, favoritado. Esse capítulo é o top. É melhor do que o hot que acontece depois. É 1000 vezes melhor do que o nó. 1000, mas assim, disparado. É melhor do que tudo que eles fizeram nesse livro inteiro. É a cena. Pra mim, essa aí, imbatível, impagável. Top. Top mordidas de vampiro também. Muito bom. Nossa, eu amei demais essa cena, assim, ó. Essa cena, pra mim, 10 de 10. Tô tentando lembrar se tem mais alguma coisa que eu queria falar, mas eu acho que era basicamente isso. Eu acho, assim, que o livro é no quesito paranormal / fantasia, ele é muito fraco mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que, se você compra o conceito que a Hayley Hazelwood tenta te vender, você consegue aceitar, você consegue entender a dinâmica daquele universo, você consegue entender as justificativas, mas é daquele jeito. Se você quer uma história de... Eu recomendo assim, ó, se você quer uma história de amor leve, divertida, com uma química legal entre o casal, com umas cenas hot, bem descritas, eu recomendo esse livro. E por que eu falei de Crepúsculo no começo, né? Porque eu acho que Crepúsculo ele tem essa visão super romantizada, que também tenta humanizar muito os vampiros, principalmente, né? Os lobisomens, então... Os lobisomens, naquele contexto ali, eles são perigosos para os vampiros. E só, basicamente, né? Eles são super parte da comunidade, assim. Sei lá, não existe tanto esse contraste, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Assim, eu acho que pra quem gosta desse tipo de romance, que é bem romântico, bem, sabe, fofo e leve, e ainda assim tem, assim, algumas implicações em ser interespécie, mas que não é daquela coisa... Se duvidar, Crepúsculo é até um pouco mais violento nesse sentido. Mas é isso. Eu acho que nesse livro ela quis trazer mais essa questão. E aí o jeito dela de justificar a politicagem desse livro foi realmente eliminando um pouco dos poderes, né, das espécies e deixando elas muito humanas. E é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu acho. Ai, às vezes é muito cansativo gravar vídeo sem roteiro porque eu falo demais. O meu problema é não saber calar a boca. Então eu vou emendando as coisas e aí a edição depois, se ainda fosse outra pessoa que fosse editar, pra eu dizer assim, o editor que se vire,
mas o editor sou eu. Então agora eu vou ter que sentar aqui pra editar esse vídeo. E boa sorte pra nós, pra mim que vai editar e pra vocês que vão assistir uma edição muito mal e porcamente feita, porque é o que dá. Já são 4 da tarde e esse vídeo precisa estar no YouTube até no máximo 8 da noite. Não, de amanhã, gente. Ai, tá tudo bem então. Tá vendo o que dá gravar sem? Eu acho que é isso. Eu quero deixar um obrigado especial para as meninas do Mariposas do Coral Verso, do meu grupo no WhatsApp, né? Com quem a gente debateu e ficou pirando e lendo e surtando junto. Vou deixar o grupo do link aqui na descrição para vocês, mas eu quero deixar bem claro que por mais que seja um grupo assim que a gente fale de outras leituras, que a gente às vezes faça leituras coletivas, ainda é um grupo para as minhas leitoras, ou seja, para as leitoras que leem os meus livros e querem ter acesso a mim, entendeu? É um grupo de troca, é uma comunidade. Então, não entre esperando outra coisa, porque a gente vai falar bastante dos meus livros, dos meus personagens, dos meus projetos. É uma parada um pouquinho egóica, porque é sobre mim. Mas a gente tem espaço para falar de outros livros, de outros autores, a gente tem espaço para conversar sobre várias outras coisas, inclusive vida pessoal, política. Eu tô me sentindo a Robin, de How I Met Your Mother. Vocês já assistiram? Tem aquele episódio que eles descobrem que tem uma coisa que ela sempre fala e daí eles começam a fazer drinking game e daí ela, numa das vezes que ela aparece no jornal, ela fica falando aquela palavra o tempo inteiro de propósito só pra fazer a galera ficar bebaça. Eu tô assim agora com a palavra política desde que eu dei a ideia pra vocês de fazer isso. Mas eu queria dizer, é uma comunidade, um grupo onde a gente conversa sobre várias coisas, conversa sobre tudo, mas ainda é um grupo para as minhas leitoras. Então, se você tiver interesse, se você já tiver lido os meus livros e quiser interagir nessa comunidade, é muito bem-vindo. Se não quiser, tá tudo bem. Pelo menos se inscreve no canal, dá um like no vídeo, comenta comigo, eu realmente quero conversar com vocês, então se você já leu Noiva, se você gostou, não gostou, se você concorda com alguma coisa, se você fala, não, você tá doida, tá tudo errado, fala também, porque às vezes eu quero referências novas do que trazer pra minha escrita, e às vezes é falando sobre o livro dos outros que eu entendo o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu quero, o que eu não quero, entendeu? E se tudo der certo, na semana que vem, a gente vai falar sobre uma duologia de um romance de época com piratas, que é assim, ó, delicioso. Eu falei que eu nunca dou 5 estrelas pros livros, pra esses eu dei. Então, assim, fica ligado, se inscreve pra não perder as atualizações.